Bom, e hoje nós vamos aprender os pontos básicos do crochê, não é mesmo, mulher? Porque a gente precisa começar do começo, né? Quero me apresentar, né? Muito prazer, meu nome é Eliane Lima, sou design de bolsas de crochê e professora também. Então vamos lá? Bom, a gente vai aprender agora a fazer as correntinhas. As correntinhas são a base para iniciarmos qualquer trabalho mediante ao crochê, beleza? Então, aqui eu tô usando um fio de malha comum, tá? Aí você decide qual fio de malha que você vai escolher para poder crochetar. E uma agulha. A agulha que eu tô usando é de 5,5 milímetros, tá? É uma agulha simples também, não tem marca, para mostrar para vocês que vocês conseguem fazer com uma agulha de crochê simples. Então, vamos lá. Bom, vamos lá, ó. A gente vai fazer uma laçada. Vou dar um nozinho no meu fio. Lembrando que é importante a gente deixar mais ou menos uns 5 a 10 centímetros de distância do nosso fio pro fio do rolo pro nosso trabalho, porque esse daqui vai ser o fio de arremate, tá bom? E aí, a gente vai começar com o nozinho. O nozinho é muito fácil, ele realmente é o nozinho, tá? Dei a laçada aqui. E essa parte vai ficar pra esquerda, vou colocar pra cima, ó. E vou inserir a minha agulha. Inserir a minha agulha, eu vou ajustar. Ajustei aqui, viro o meu trabalho para começar as minhas correntinhas. Gancho para baixo, seguro a base e vou fazendo a correntinha. Ajusto, né? Vou puxando e formando aqui as minhas correntinhas. Olha que legal. Ó, com a mão esquerda e o indicador junto com o polegar, eu insiro aqui para segurar o meu trabalho. E com o direito e o outro polegar para segurar a agulha. Olha só. Esse é o movimento, ó. Vou segurando sempre a base, tá? Eu vou segurar a base, não vou segurar esse fio aqui. Quando eu der a laçada, eu não vou segurar o fio junto. Se você tiver a pegada da agulha dessa forma, também é o mesmo jeito que você vai segurar. Segurou a base, olha só, com o indicador, puxou o fio, olha. Vem de trás para frente, com o fio para laçada, e assim você vai fazendo a quantidade de correntinhas que o seu trabalho pedir. Ó. E é legal porque você fazendo dessa forma, usando o dedo indicador e o polegar, a peça ela vai ficar uniforme. Então, não vai ficar um ponto maior, um ponto menor. E é importante segurar a base, porque se você não segura aqui na base, o que acontece? O seu ponto fica apertado. Se você faz assim, ó, e segura os dois juntos aqui, ó, ele vai ficar apertado. E aí, na hora de trabalharmos esses pontos aqui, começar a fazer o nosso trabalho em cima das correntinhas, vai ser difícil você conseguir fazer. Então, é importante se atentar a todos esses detalhes para que você fique com um trabalho uniforme desse jeito, beleza? Usando essa mesma base de correntinhas, vamos começar a subir os nossos pontos baixos. Agora, nós vamos aprender a fazer o ponto baixo. Vamos lá? Então, olha, essa laçada que está na agulha, eu não vou usar, eu vou pular e vou pro próximo. O próximo, eu vou fazer o ponto baixo. Então, como que consiste? Vou inserir a agulha lá atrás, eu vou pescar o fio para dentro deste buraquinho aonde eu pesquei e vou ficar com dois. Aí, um ponto importante para você é não aperte aqui, ó, esse fio. Aqui, ele tem que dar altura.
pra ficar com a agulha, ó, do mesmo jeito, retinha. Porque aqui a agulha vai ficar assim, diagonal, aqui ela tem que ficar retinha. Porque aqui a gente vai dar altura pro nosso ponto, e é o segredo pra fazer um ponto bem feito e uniforme. Então, agora, nós damos mais uma laçada, gancho para baixo, e coloca, passa por dentro, puxa tudo junto. Esse é um primeiro ponto baixo, tá? O ponto baixo, ele é muito aplicado para peças quando a gente vai fazer estruturas. Então, ele é muito aplicado, ó. A gente vai fazer esse movimento. Inserir, dei a laçada, puxei para fora, fico com 2 laçadas na agulha, dei a altura, laço novamente, puxo tudo junto. Olha, vamos fazer mais uma vez. Insiro a agulha, dou a laçada, puxo o fio aqui pra frente, fico com 2. Dei mais uma laçada, fico com 1 e tá pronto o meu ponto baixo. Insiro novamente, ó. Esse é o movimento. E é importante, sempre que você for fazer a laçada para fazer o ponto, segurar a base, para que ele não fique apertado, ó. Coloquei, puxei para frente, dei altura. Com o polegar, seguro a base, vou lá, pesco novamente, puxo tudo junto, ó. Coloco, puxo lá, trago pra frente, dou altura. Seguro na base, puxo tudo junto. Olha como tá ficando. E agora, a gente tem mais um ponto pra finalizar. A partir de agora, nós vamos aprender a fazer o ponto meio alto, tá? Então, para que sigamos aqui fazendo um trabalho de subida, é importante a gente dar a altura para subir a próxima carreira. Fazendo isso, a gente precisa colocar 2 correntinhas ainda para poder subir. 1, 2. Fiz as 2 correntinhas, vou virar o meu trabalho para o lado esquerdo e vou começar a trabalhar em cada gominho aqui dessa peça, ó, cada gominho. Então, agora, a gente vai começar a trabalhar dando as laçadas primeiro. Então, nós vamos dar uma laçada na agulha, lembrando o gancho sempre para baixo. Vou colocar aqui no meu ponto, puxar para fora. Fiquei com 3. Dou uma laçada novamente, puxo tudo junto. Olha só. Vamos novamente, laçada. Vou lá atrás, pesco o fio, seguro na minha base, dou a altura necessária, pesco novamente e puxo tudo junto, ó. Esse é o ponto meio alto, tá vendo? Vamos lá? Lacei, pesquei e fiquei com 3. Dei a altura, lacei novamente, puxo tudo junto. Lacei, pesquei, fiquei com 3, lacei de novo, puxo tudo junto. Lacei, pesquei lá atrás, opa, pesquei lá atrás, fiquei com 3. Lacei novamente, puxo tudo junto. E aí, a gente vai formando a nossa segunda carreira somente com pontos meio altos. Lembre sempre, segurar aqui na base do nosso trabalho, dar a laçada primeiro,
fico com 3 e puxo tudo junto. Aí, agora, é importante também lembrar de dar a altura pro seu fio, tá? Então, se você der a altura, é importante porque o seu trabalho, ó, ele vai ficar uniforme. Aí você fala pra mim, Eli, o que que é dar a altura? Eu vou desmanchar e mostrar pra você com mais calma. Tô com o fio aqui na agulha, dei a laçada, vou pescar aqui atrás, puxei. Se eu for aqui, ó, fizer isso, tá vendo como tá difícil? Ó, e você vê que esse ponto não fica uniforme, ele tá diferente. Olha, tá vendo que aqui a base tá mais aberta? Então, para que isso não aconteça, é importante dar a altura necessária para o fio. Dei a laçada, pesquei. Quando eu puxo aqui pra frente, ó, tá vendo? É esse movimento aqui, ó. Dei a altura necessária. Dei a laçada novamente e fecho, ó. Vamos pro último? Dei a altura, fecho. Olha só. Que lindo! Lembrando que, assim, se você começar a fazer ponto baixo, meio alto, intercalando, você consegue fazer uma bolsa maravilhosa, tá? Uma carteira, aumentar aqui o princípio de correntinhas, ao invés de começar com as 9 ou 10, começar com 20, para fazer o tamanho de uma bolsa ou de uma clutch, que é uma carteira, né? Para que você consiga fazer uma peça bem legal, tá bom? Agora, nós vamos aprender a fazer o ponto alto, tá? Então, para fazermos o ponto alto, nós vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas. Virei meu trabalho e vou trabalhar aqui nessas entradinhas, ó. Aqui nessas entradinhas. Ficou com dúvida? Volta o vídeo, olha novamente com mais calma, para vocês reproduzirem, terem sucesso aí nessa reprodução aí na sua casa, tá bom? Então, vamos lá. Bom, para começarmos o ponto alto, nós vamos começar também com laçadas. A laçada, vou pescar lá atrás e vou puxar pra frente. É a mesma coisa do ponto meio alto. A diferença agora vem na quantidade de laçadas que eu vou dar para poder formar o meu ponto alto. Então, agora eu dei uma laçada, ao invés de puxar tudo junto, eu puxo só 2 e fico com 2. Agora, eu dou uma laçada novamente e puxo tudo, fico com 1. Vou fazer novamente. Dei a laçada, dei a altura, né, no meu fio, fiquei com 3. Aí, eu puxo, segurando a base, fico com 2, puxo novamente, fico com 1. Vamos lá novamente. Dei a laçada, pesco o fio, dei a altura, fiquei com 3. Agora, laço e fico com 2. Laço novamente, fico com 1. Esse é o ponto alto, tá? Ó. Não esqueça de segurar a base, para o seu ponto não ficar apertado, ou ficar muito esgarçado a base, ficar um ponto maior que o outro. Mãos leves, para que vocês consigam ter um ótimo trabalho. Olha só que legal que vai se formando. Olha só. E vamos pro último, e a gente agora vai fazer um ponto que ele não é muito usado no crochê, mas também é um ponto básico, tá? Pelo menos eu não uso muito aqui, por aqui no ateliê. O ponto mais alto que eu uso realmente é o ponto alto. Agora, existe também outro ponto que se chama ponto alto duplo.
O ponto alto duplo, ele consiste, a gente começa com 3 também, correntinhas, desculpa. Viro o meu trabalho para a esquerda e vou dar 2 laçadas. Pesco aqui, puxo pra frente. Aí, agora, eu vou e pesco 2, fico com 3. Pesco mais 2 e mais 2. Dou 2 laçadas na agulha, eu vou ficar com 4. Aí, eu pesco 2, 2 e mais 2. 2 voltas, fico com 4, fico com 2, 2 e mais 2. Esse é o ponto alto duplo. Normalmente, esse ponto é usado em peças de vestuário, ou se você tem uma espessura que consiste aqui da grossura do fio, né? Isso se chama espessura. Se é uma espessura mais grossa ou mais fina, dependendo do trabalho que você fizer, você consegue fazer desse jeito, usando esse tipo de ponto, tá bom? Ó. Dou 2 voltas, pesco lá atrás. Dou a altura necessária, fico com 2. Agora, eu seguro lá em cima, fico com 2 e fecho. Novamente. É sempre importante a gente dar uma olhada, parar, olhar, arrumar o nosso trabalho. Se possível, você trabalhar em cima de uma superfície plana, para que quando você vai fazendo as carreiras, você olhar para saber se não tá torto, se você colocou um ponto a mais ou um ponto a menos, ou se você comeu um ponto aqui no final ou no começo. Então, é importante fazer dessa forma, tá bom? E lembrando, você que tá começando agora, faça com calma, entenda a dinâmica do ponto, para que você consiga fazer um trabalho excelente, tá bom? Ó. E agora, nós vamos finalizar aqui com o último ponto. Eu espero que você tenha aprendido, que você tenha gostado, que você reproduza aí na sua casa, lembrando que pontos que nós vamos fazer, desculpa, trabalhos que nós vamos fazer de subida, são carreiras vai e vem. Então, crochetei aqui, terminei aqui, viro o meu trabalho. Fiz aqui, viro novamente. Comecei o trabalho, começo dando correntinhas, dependendo da altura. Então, um exemplo, vou fazer ponto baixo. Ponto baixo é uma correntinha só. E viro o meu trabalho, começo aqui, ó, fazendo ponto baixo. Ó. Esse é o ponto baixo. Aí, não vou fazer ponto baixo, vou fazer uma outra carreira de ponto meio alto. Então, finalizei a carreira. Qual é quantas correntinhas eu tenho que começar o meu trabalho com meio alto? 2, então, eu vou fazer 1, 2. Viro o meu trabalho e bora lá. Uma laçada, pesco, fico com tudo junto e puxo. Laçada, pesco, fico com tudo junto e puxo. Esse é o ponto meio alto. Agora, se eu for fazer ponto alto, aí ao invés de fazer 2 correntinhas aqui, eu terei que fazer 3 correntinhas. Viro meu trabalho, pesco meu fio, fico com 3, fico com 2, fico com 1. Dei a laçada, fico com 3, 2 e 1. Esse é o meu ponto alto.
O ponto alto duplo, eu também vou começar com 3 correntinhas aqui. Fiz as 3 correntinhas, viro o meu trabalho, e aí, eu vou colocar a laçada, ao invés de dar uma, eu vou dar 2. Aí, eu vou pescar aqui, fico com 4. Puxo, fico com 2. Puxo, fico com 2. Puxo, fico com 1. E aí, eu finalizo. Eu espero que você reproduza e me marque se você fizer. Beijo!